Você acha que já viu de tudo? Então se prepare para uma jornada onde o impossível é real e o desconhecido é mais vasto do que o próprio espaço. No vídeo de hoje vamos descer até as profundezas mais obscuras do planeta, onde criaturas bizarras, fenômenos inacreditáveis e segredos enterrados há milhões de anos desafiam tudo o que você já imaginou. Segura a respiração, porque cada segundo desse vídeo vai te levar mais fundo em um mistério que poucos ousaram enfrentar. E olha, eu te garanto, você vai sair daqui enxergando o mar de um jeito que nunca viu antes. Curiosidade 10. A profundidade esmagadora. Quando falamos em fundo do mar, estamos falando de um lugar onde a luz do sol simplesmente não chega. A chamada Zona Radal começa a partir de 6.000 metros de profundidade e vai até mais de 11.000 metros. Para você ter uma ideia, se colocássemos o Monte Everest dentro da Fossa das Marianas, o pico ainda ficaria submerso. A pressão nessa profundidade é tão intensa que equivale a cerca de 1.100 vezes a pressão atmosférica que sentimos aqui na superfície. Para sobreviver nessas condições, os organismos precisam ser extremamente adaptados. Isso nos leva à nossa próxima curiosidade, que vai te mostrar que a vida no fundo do mar é muito mais assustadora e fascinante do que você imagina. Curiosidade 9. Criaturas bioluminescentes. Imagina andar por uma floresta onde todas as plantas brilham. É mais ou menos isso que acontece no fundo do mar. Muitas criaturas abissais desenvolveram a bioluminescência, a capacidade de produzir luz própria. E não é só para enfeitar, não! Essa luz é usada para atrair presas, se comunicar ou confundir predadores. Alguns peixes têm lanternas presas na cabeça, como o famoso peixe pescador, enquanto outros brilham para se camuflar com a pouca luz que vem de cima. É como se todo o fundo do mar fosse uma grande festa neon, mas com um detalhe. Aqui, a sobrevivência é a regra número 1. Curiosidade 8. Lagos e rios submarinos. Pode parecer loucura, mas existem lagos e rios dentro do próprio oceano. Esses corpos d'água submarinos são formados por soluções extremamente salinas, que são mais densas que a água do mar normal, fazendo com que se acumulem em depressões no fundo do oceano. É como se fosse água dentro da água. E, pasme, esses lagos têm suas próprias margens correntes e até ecossistemas únicos. A diferença? Se um peixe normal tentar nadar neles, pode morrer intoxicado pela alta concentração de sal e substâncias químicas. É um mundo dentro de outro mundo, escondido onde quase ninguém jamais vai chegar. Curiosidade 7. O som mais alto já registrado. Quando pensamos em barulho, geralmente vem à mente trovões ou turbinas de avião. Mas o som mais alto já registrado na história da Terra veio do fundo do mar. Em 1997, um som batizado de bloop foi captado por microfones submarinos da Marinha dos Estados Unidos. Era tão poderoso que foi detectado a mais de 5.000 quilômetros de distância. Inicialmente, pensaram que fosse algum monstro marinho colossal, mas depois cientistas sugeriram que poderia ter sido o ruído de iceberg se partindo. Mesmo assim, o mistério e o fascínio em torno do bloop continuam até hoje, alimentando teorias e imaginações ao redor do mundo. Curiosidade 6. Tubarões da pré-história. Se você acha que tubarões já são assustadores, se prepara, porque nas profundezas ainda existem espécies que parecem ter saído diretamente do tempo dos dinossauros. Um exemplo é o tubarão-cobra, um verdadeiro fóssil vivo, com um corpo longo e flexível que lembra uma serpente. Ele habita regiões profundas,
onde poucos humanos já conseguiram chegar. Seu visual bizarro e comportamento misterioso são uma prova viva de que o fundo do mar é, em muitos aspectos, uma máquina do tempo natural, preservando formas de vida de eras passadas como se o tempo simplesmente tivesse parado lá embaixo. Curiosidade: 5 vulcões submarinos e vida extrema. Você sabia que o maior número de vulcões ativos não está na terra firme, mas sim debaixo dos oceanos? E mais, ao redor deles, em fontes hidrotermais, vivem seres absolutamente alienígenas. São bactérias que se alimentam dos minerais expelidos pelas chaminés submarinas, sem precisar da luz solar para sobreviver. Em volta dessas bactérias, formam-se ecossistemas completos, com vermes gigantes, caranguejos albinos e moluscos nunca vistos em águas rasas. Esse tipo de vida revolucionou o conceito de como e onde a vida pode existir, inclusive em outros planetas. Curiosidade 4. Gigantes das profundezas. No fundo do mar, o gigantismo é uma regra e não uma exceção. Estamos falando de criaturas como o polvo gigante do Pacífico, que pode ter mais de 9 metros de envergadura, ou a lula colossal cujos olhos são maiores do que a cabeça de um ser humano. A pressão extrema, a escassez de predadores e a necessidade de armazenar energia podem explicar esse crescimento fora do comum. Mas a verdade é que ainda estamos apenas arranhando a superfície desse mistério. Imagine o que ainda pode estar escondido lá, nadando livremente nas sombras. Curiosidade 3. A maior estrutura viva do planeta. Você já ouviu falar da Grande Barreira de Corais? Localizada na costa da Austrália, ela é tão gigantesca que pode ser vista do espaço. Com mais de 2.300 quilômetros de extensão, essa maravilha natural é formada por bilhões de minúsculos organismos conhecidos como pólipos de coral. Apesar de ser um paraíso de biodiversidade, a Grande Barreira está ameaçada pelas mudanças climáticas e pela atividade humana. O mais incrível? Ela representa menos de 1% do leito marinho e ainda assim abriga cerca de 25% de toda a vida marinha conhecida. Um verdadeiro mundo paralelo que precisamos proteger urgentemente. Curiosidade 2. Menos explorado que o espaço. Pode parecer inacreditável, mas nós sabemos mais sobre a superfície da Lua e de Marte do que sobre o fundo dos nossos próprios oceanos. Olha só, estima-se que mais de 80% dos mares permanecem completamente inexplorados. Isso significa que existem milhões de espécies, montanhas submarinas e cânions ocultos esperando para serem descobertos. É como se tivéssemos um planeta inteiro escondido sob as ondas. E a cada expedição, novas criaturas são catalogadas, algumas tão bizarras que parecem personagens de ficção científica. O fundo do mar é, sem dúvida, a última fronteira inexplorada da Terra. Curiosidade 1. Um mar dentro da Terra. Agora, para fechar com chave de ouro, você sabia que cientistas descobriram um oceano escondido dentro da própria crosta terrestre? Pesquisas apontam que a centenas de quilômetros abaixo da superfície existe uma enorme quantidade de água presa em formações minerais. Para você ter uma ideia, esse mar subterrâneo pode conter 3 vezes mais água do que todos os oceanos juntos. Essa descoberta muda tudo o que pensávamos sobre o ciclo da água e até sobre a formação da vida na Terra. E, olha, nos lembra de algo fundamental. Quanto mais exploramos,
mais percebemos o quanto ainda sabemos tão pouco sobre o mundo em que vivemos. Depois de tudo isso, uma coisa fica clara: o fundo do mar é um universo inteiro que mal começamos a explorar. E aí, qual dessas curiosidades mais te deixou sem fôlego? Comenta aqui embaixo porque eu vou estar de olho e quero saber qual delas você gostaria de ver um vídeo completo explorando ainda mais a fundo. E não esquece, se esse vídeo te impressionou, imagina o que vem por aí. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque as próximas aventuras vão ser ainda mais insanas. A gente se vê no próximo mergulho.